Há uma voz que ecoa no silêncio mais profundo da sua alma, uma sede que nenhuma fonte terrena pode saciar, um anseio por um amor que não falha, por uma verdade que liberta e por uma paz que o mundo não pode dar. Essa voz é o chamado do divino, e a resposta para ela tem um nome: Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica ou um mestre de palavras sábias. Ele é o Filho de Deus, a encarnação do amor do Pai, enviado a este mundo para ser a ponte entre sua alma e a eternidade. Ele caminhou entre nós, viveu uma vida sem mancha, ensinou com uma autoridade que aquietava tempestades e corações, curou os enfermos com um toque de compaixão e amou incondicionalmente até o seu último suspiro. Sua morte na cruz não foi uma tragédia, mas o ato supremo de redenção, o sacrifício que pagou por cada uma das nossas falhas. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, rasgando o véu da morte e declarando vitória sobre a escuridão para sempre. Em Jesus encontramos o perdão que lava a alma, a direção que ilumina os caminhos mais sombrios e a promessa de uma vida que transcende o tempo. Segui-lo é muito mais do que aderir a uma crença. É mergulhar em um relacionamento vivo e pulsante com o próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Permita que as lições que ele nos deixou como ecos do céu se tornem um guia para a sua jornada de fé, fortalecendo seu espírito e moldando sua existência conforme a sublime vontade do Pai. A primeira e mais fundamental de todas as lições, o pilar sobre o qual todo o resto se edifica, é o chamado para amar a Deus acima de todas as coisas, como está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este não é um amor passivo, um sentimento guardado para os domingos. É uma entrega visceral, uma decisão consciente de colocar Deus no trono da sua vida, no centro de cada decisão, de cada sonho, de cada respiração. Envolve a totalidade do seu ser, sua mente, suas emoções mais profundas e sua vontade. Quando Deus ocupa este primeiro lugar, uma harmonia divina começa a reger sua existência e todas as outras peças da vida encontram seu encaixe perfeito. Este amor te transforma por dentro, te impulsiona a buscar a vontade dele com alegria, a obedecer não por medo, mas por devoção e a confiar em sua soberania, mesmo quando as provações testam os limites da sua força. Amar a Deus é viver em uma comunhão diária, em um diálogo constante, reconhecendo com humildade que sem Ele, nada somos, nada podemos. É um amor que não apenas sentimos, mas que nos move, nos guia e nos sustenta em cada passo do caminho, a força motriz de uma vida verdadeiramente plena e com propósito. E a partir dessa fonte inesgotável de amor vertical, flui o segundo mandamento, inseparável do primeiro, como um rio que nasce da montanha para irrigar os vales. Jesus nos ensina no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é talvez um dos maiores e mais belos desafios que a alma humana pode enfrentar. Não se trata de uma mera simpatia, de um ato de caridade esporádico ou de ter afinidade com aqueles que nos agradam. É uma escolha diária, um exercício constante de enxergar a imagem de Deus no rosto do outro, seja ele amigo ou estranho, seja ele amável ou difícil. É decidir ver além das falhas, das diferenças e das feridas, e amar com os olhos do próprio Criador. Este amor exige a renúncia do nosso ego, a prática diária do perdão, uma paciência que só pode vir do alto e uma misericórdia que se estende mesmo quando não recebemos absolutamente nada em troca. É por isso que, com nossas próprias forças, falhamos miseravelmente em vivê-lo. É uma verdade humilhante. Não conseguimos praticar este mandamento sozinhos. Precisamos desesperadamente da direção, da força e da capacitação de Deus. Quando o buscamos em oração, quando nos rendemos à sua vontade, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos capacita a amar com uma verdade e uma profundidade que não vem de nós. E então, este amor se torna mais do que um ato.
Ele se torna um testemunho vivo e resplandecente da graça de Cristo, que habita e transforma o nosso ser, revelando ao mundo a beleza de um Deus que nos amou primeiro. E para que esse amor ao próximo seja possível, para que ele não seja sufocado pelas mágoas e ressentimentos que a vida inevitavelmente nos impõe, Jesus nos entrega uma chave de libertação espiritual, o perdão contínuo. Ele nos diz em Mateus, capítulo 18, versículo 22, "Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão é uma das marcas mais profundas e distintivas da fé cristã, um ato que nos assemelha ao nosso Criador. Jesus não o apresenta como uma opção para os mais evoluídos, mas como um mandamento essencial, uma prática que deve ser tão constante quanto a nossa respiração. Perdoar não é um ato de amnésia, não significa aprovar o erro ou apagar a dor. Significa, antes de tudo, libertar o nosso próprio coração das correntes tóxicas da amargura, do ódio e do desejo de vingança. Ao perdoar, nós quebramos os grilhões que nos prendem ao passado e abrimos espaço para a cura. O perdão age nas feridas invisíveis da alma, restaura relacionamentos rompidos e prepara o terreno para que a graça de Deus possa operar milagres. Somos chamados a perdoar da mesma forma como fomos perdoados por Cristo na cruz, de forma livre, sacrificial e transbordante de amor. Perdoar, portanto, é um ato de fé radical, uma declaração de que confiamos na justiça perfeita de Deus e abrimos mão do nosso direito de punir. É um sinal de maturidade espiritual que nos eleva e nos purifica. E a porta de entrada para essa vida de amor e perdão é a humildade. Jesus nos mostra o caminho ao colocar uma criança no centro e dizer, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 4, "Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus." Ele nos chama a uma humildade sincera, desprovida de artifícios, como a de uma criança, simples, dependente e absolutamente confiante. No reino de Deus, a lógica do mundo é invertida. A grandeza não é medida pelo poder, pela fama ou pela autossuficiência, mas pela capacidade de ter um coração humilde, ensinável e rendido. Uma criança não finge saber tudo. Ela confia, aprende e se entrega nos braços de quem a ama. Humildade é exatamente isso. Reconhecer nossas profundas limitações e nossa total dependência de Deus para cada aspecto da nossa existência. É viver sem a máscara do orgulho, sem a busca incessante por reconhecimento, mas encontrar alegria em servir por amor. A promessa divina é clara: quem se humilha será exaltado por Deus. Esta lição é um convite diário para abandonarmos a vaidade, a autossuficiência e o orgulho, permitindo que o Espírito Santo nos esvazie de nós mesmos para nos preencher com o caráter de Cristo. É somente neste solo de humildade que as sementes do reino podem verdadeiramente germinar e florescer, transformando o nosso interior e, consequentemente, o mundo ao nosso redor. E com este coração humilde, Jesus nos ensina a reordenar as prioridades fundamentais da nossa vida, a ajustar a bússola da nossa alma. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele nos dá a direção: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Esta é uma das promessas mais libertadoras do Evangelho. Antes de nos desesperarmos correndo atrás de bens materiais, de sucesso profissional ou de segurança financeira, somos chamados a buscar o reino de Deus. E o que isso significa na prática? Significa viver sob o governo de Deus, submeter nossos planos aos dele, alinhar nossos valores com os dele. Inclui uma vida de obediência, de busca por justiça, de exercício da fé e da prática do amor. Quando Deus, o Rei, ocupa o trono do nosso coração, uma ordem divina se estabelece em nossa vida. As necessidades materiais são supridas de forma surpreendente, as decisões se tornam mais claras e sábias, e uma paz que excede todo o entendimento passa a governar nossa alma. Buscar o reino é escolher viver com um propósito eterno, não apenas para sobreviver aos desafios do dia a dia.
É uma escolha diária que transforma o caos da ansiedade em uma direção clara e a preocupação em uma confiança inabalável no cuidado do Pai. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Uma consequência natural de buscar o reino de Deus e de cultivar um coração humilde é a transformação do nosso olhar sobre os outros. Jesus nos adverte com seriedade em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Julgar os outros com um espírito de dureza e condenação é diametralmente oposto ao coração do Evangelho. Cristo nos alerta que, ao nos colocarmos na posição de juízes, apontando as falhas alheias, nos esquecemos de olhar para o espelho e encarar nossas próprias e vastas imperfeições. O julgamento condenatório é uma muralha que fecha portas, quebra pontes e impede a cura. A misericórdia, por outro lado, é uma porta aberta que cria caminhos para a restauração e o perdão. Devemos lembrar sempre que Deus é o único e perfeito juiz. A nós, cabe a tarefa divina de amar, de corrigir com um espírito de graça e mansidão e de interceder em oração por aqueles que erram. Em vez de nos apressarmos para criticar, somos chamados a buscar compreender, a exercitar o perdão e a acolher com compaixão. Quando paramos de carregar o fardo pesado do julgamento, nossos relacionamentos se tornam mais leves, nossa alma encontra mais paz e nossa fé se torna infinitamente mais autêntica e parecida com a de Jesus. A verdadeira justiça, aquela que agrada a Deus, não começa com o dedo apontado, mas com a humildade de um coração que se reconhece igualmente necessitado da graça. E para nos conectarmos com esse Deus de misericórdia, para buscarmos o seu reino, Jesus nos ensina o caminho da intimidade, a oração. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele nos guia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. A oração verdadeira, segundo Jesus, não é um espetáculo para impressionar os outros, não é uma performance de piedade, é uma conexão íntima e profunda com o Pai. Não se trata de recitar palavras bonitas ou de repetir vãs repetições, mas de abrir o coração com uma sinceridade transparente, como um filho que conversa com seu pai amoroso. Orar é um ato de confiança absoluta, a certeza de que Deus não apenas ouve, mas se importa e responde, mesmo quando o céu parece estar em silêncio. É encontrar descanso na sua presença soberana, é buscar direção para os dilemas da vida, força para as batalhas e consolo para as dores da alma. A oração constante fortalece os músculos da nossa fé e opera uma transformação silenciosa, mas poderosa, em nosso interior. É no lugar secreto, longe dos aplausos e das distrações, que Deus se revela, que Ele sussurra suas promessas e derrama o seu cuidado sobre nós. Quem cultiva o hábito da oração com fé genuína experimenta milagres, não apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente na paisagem do próprio coração, onde a paz e a presença de Deus se tornam a realidade mais palpável. E a partir dessa intimidade com Deus, somos capacitados a viver o ensinamento talvez mais radical e revolucionário de todos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus eleva o padrão do amor a um nível divino. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Este mandamento vai contra cada fibra da nossa natureza humana que clama por justiça própria e vingança. Mas é justamente aqui que se revela o coração sobrenatural de Deus. Jesus não apenas ensinou essa verdade, ele a viveu de forma visceral. No auge de sua agonia na cruz, ele olhou para aqueles que o crucificavam e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amar aquele que nos fere não significa ser conivente com a injustiça ou se colocar em uma posição de abuso. Significa escolher conscientemente responder com a graça em vez do ódio, com a bênção
em vez da maldição. Este tipo de amor tem o poder de transformar ambientes tóxicos e de quebrar ciclos de vingança que se perpetuam por gerações. Ele liberta tanto o ofendido, que se livra do veneno da amargura, quanto o ofensor, que é confrontado com uma graça que ele não merece. Orar por quem nos persegue é um exercício supremo de fé e maturidade espiritual, uma declaração de que entregamos a justiça nas mãos de Deus. E sejamos honestos, sozinhos somos incapazes de tal amor. Apenas o Espírito Santo pode nos preencher e nos capacitar a viver este amor sobrenatural que reflete o caráter do Pai. E esse amor se manifesta também em generosidade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3, Jesus nos instrui: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ele nos ensina sobre a generosidade pura, aquela que não busca o reconhecimento dos homens, nem espera qualquer tipo de retribuição. Dar se torna um ato de adoração, uma expressão de amor, e não uma ferramenta de autopromoção. Quando ajudamos alguém em segredo, quando servimos sem alarde, revelamos que nosso coração está verdadeiramente interessado em agradar a Deus, que vê em secreto, e não em ser aplaudido pela plateia do mundo. A verdadeira doação nasce de um coração transbordante de gratidão, que reconhece que tudo o que temos e somos vem das mãos de Deus. É neste espírito de desprendimento que o reino de Deus cresce, quando doamos nosso tempo, nossa atenção, nossos recursos e nosso cuidado sem nenhum interesse egoísta. E a promessa é certa: mesmo que ninguém veja, o Pai, que vê no lugar secreto, nos recompensará com a abundância celestial, uma riqueza que as traças e a ferrugem não podem consumir. Essa atitude de amor e serviço nos transforma. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus faz uma declaração poderosa sobre nossa identidade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqueles que seguem a Cristo são chamados para serem pontos de luz em meio a um mundo que jaz em trevas. Ser luz é simplesmente refletir o caráter de Jesus através de nossas palavras, nossas atitudes e nossas escolhas diárias. Onde a luz de Cristo brilha através de nós, há direção para os perdidos, esperança para os desesperados e segurança para os amedrontados. Nosso chamado divino não é para nos escondermos ou nos conformarmos com as sombras, mas para influenciar positivamente cada ambiente em que estamos inseridos. Ser luz não é sobre alcançar uma perfeição inatingível, mas sobre permitir que Deus resplandeça através de nós, mesmo em meio às nossas fraquezas e rachaduras. Quanto mais nos aproximamos da fonte de toda a luz, que é Jesus, mais intensamente brilhamos. E uma forma de manter essa luz acesa é através da obediência. Jesus afirma em João, capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obedecer a Deus não deve jamais ser visto como um fardo pesado, um conjunto de regras frias a serem cumpridas por obrigação. Pelo contrário, a obediência é a mais autêntica expressão do nosso amor por Ele. Jesus nos ensina que a verdadeira obediência nasce do relacionamento, da intimidade e da confiança, não do medo ou da religiosidade. Guardar seus mandamentos com um coração amoroso é desejar ardentemente viver conforme a vontade do Pai, porque confiamos plenamente que seus caminhos são mais altos, mais seguros e infinitamente mais sábios que os nossos. Essa obediência que brota do amor transforma a nossa vida, nos aproxima de Deus de uma forma real e palpável, e reflete a beleza de Jesus para um mundo que precisa desesperadamente dele. Amar e obedecer são duas faces da mesma moeda da fé. Quem ama verdadeiramente ao Senhor deseja agradá-lo em todas as áreas da vida, com seus pensamentos, suas palavras e suas ações. E essa obediência é alimentada pela fé. Jesus nos encoraja dizendo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Ele nos mostra que o poder da fé não está no seu tamanho, mas no objeto em que ela está depositada, o Deus Todo-Poderoso.
O grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante, mas quando plantado cresce e se torna uma grande árvore, oferecendo abrigo e descanso. Assim também é a fé. Pode começar pequena, vacilante, mas quando genuinamente colocada em Deus, ela produz resultados extraordinários. Ter fé é confiar em Deus mesmo quando não vemos uma saída. É acreditar que Ele está agindo em nosso favor, mesmo no silêncio ensurdecedor. Não se trata do tamanho da nossa fé, mas da autenticidade dela. Uma fé genuína, ainda que pequena, tem o poder de mover as montanhas da impossibilidade, de romper as barreiras do medo e de abrir portas que ninguém pode fechar. Deus não exige de nós uma fé perfeita, apenas um coração disposto a confiar e a dar o primeiro passo com Ele. E essa fé nos liberta da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus faz um convite libertador. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele nos chama a descansar no cuidado soberano de Deus. A ansiedade, essa tempestade que agita a alma, nasce da nossa tentativa humana de controlar aquilo que somente Deus pode governar. Ele, com ternura, nos lembra que o Pai Celestial cuida dos pássaros do céu e veste os lírios do campo com uma beleza estonteante. Quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos amados. Viver sem ansiedade é um ato de fé. É confiar que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos o caminho que estamos trilhando. Isso não significa viver de forma irresponsável ou negligente, mas significa entregar o controle do nosso coração a Ele e encontrar paz em sua soberania. Quando escolhemos a oração em vez da preocupação e a confiança em vez do desespero, trocamos o fardo esmagador da ansiedade pela leveza de uma fé que descansa. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, com o coração cheio de esperança e a alma ancorada na certeza do cuidado divino. Essa confiança nos move a servir, como Ele nos ensinou pelo exemplo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, lemos: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, sendo o Rei dos Reis e Senhor de tudo, escolheu o caminho da humildade e do serviço. Ele lavou os pés empoeirados de seus discípulos, acolheu os rejeitados pela sociedade e, em um ato final de amor, deu sua própria vida por nós. Servir, portanto, é a essência do reino de Deus. É a atitude de colocar as necessidades do outro acima das nossas, de agir com compaixão genuína e de não buscar reconhecimento ou aplausos. É no serviço desinteressado que encontramos um propósito profundo e semeamos o amor de Deus no coração das pessoas. Quando servimos, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Enquanto o mundo valoriza o status e o poder, no reino de Deus, o maior é aquele que serve com um coração alegre e humilde. O serviço tem o poder de transformar corações, de aproximar pessoas e de revelar o caráter de um Deus que se inclina para nos servir. E para servir bem, precisamos andar na verdade. Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de que Jesus fala não é um mero conceito filosófico ou um conjunto de doutrinas, é uma pessoa viva e atuante. Ele mesmo é a verdade que nos liberta das correntes do engano, da escravidão do pecado e do peso da culpa. Andar na verdade é escolher viver com integridade, despindo-se da hipocrisia e das máscaras que usamos para nos proteger. É um esforço contínuo para alinhar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações com os ensinamentos de Cristo. A verdade, por vezes, pode ser desconfortável, pode nos confrontar e doer, mas seu propósito é sempre curar e transformar. Quando escolhemos o caminho da verdade, mesmo que isso nos custe algo, ganhamos uma paz interior, uma liberdade de alma e uma proximidade com Deus que são inestimáveis. E essa vida de verdade só é sustentável através de uma conexão constante com a fonte. Em João, capítulo 15, versículo 4, Jesus nos faz um convite vital: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Ele nos chama para um relacionamento contínuo, íntimo e profundo com Ele. Permanecer em Cristo é muito mais do que crer nele de forma intelectual. É viver diariamente ligado a Ele, a fonte de toda a vida. É confiar nele, depender dele, aprender a ouvir sua voz e a seguir sua direção em cada passo. Ele usa a metáfora da videira e do ramo. Assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira, nós também somos incapazes de produzir frutos espirituais duradouros se estivermos longe de Jesus. Quando permanecemos nele, recebemos a seiva espiritual que nos dá força, sabedoria, paz e direção. Mesmo em meio às lutas mais ferozes, encontramos nele o consolo e a esperança que nossa alma anseia. Permanecer é uma escolha diária de estar com ele em cada decisão, em cada pensamento e em cada atitude. É essa conexão viva e orgânica que nos capacita a dar frutos que glorificam a Deus e que têm um impacto eterno. E essa permanência nos enche de fé para enfrentar o medo. Diante do desespero de Jairo, Jesus disse palavras que ecoam até hoje em Marcos capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. Diante do gigante do medo, Jesus nos chama à fé. Ele conhece perfeitamente nossas fraquezas e limitações, e mesmo assim, nos desafia a confiar em seu poder e em seu amor. O medo tem o poder de nos paralisar, de nos aprisionar em nossas piores ansiedades. A fé, por outro lado, nos impulsiona para a frente, nos dá coragem para enfrentar o impossível. Crer somente não significa ignorar a realidade dos problemas, mas significa escolher enxergar essa realidade através das lentes da soberania de Deus. É lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, Jesus está no controle. Ele é o mesmo que acalma tempestades, que cura as feridas mais profundas da alma e que ressuscita esperanças que já estavam mortas. O convite de Cristo é para que abandonemos o peso da ansiedade e abracemos a leveza da confiança. Quando escolhemos crer, o medo perde sua força e sua autoridade sobre nós. E a cada passo de fé que damos, descobrimos de forma experiencial que Deus é infinitamente maior do que qualquer circunstância que possamos enfrentar. É essa fé que nos torna sal. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos diz: Vós sois o sal da terra. Ele nos chama a viver com propósito e com uma influência positiva e transformadora. O sal nos tempos bíblicos tinha duas funções principais: preservar os alimentos da corrupção e dar sabor. Da mesma forma, somos chamados a ser agentes de preservação dos valores do reino de Deus em uma sociedade em decadência, e a dar sabor à vida com nossa presença, nossas atitudes e nossas palavras de esperança. Ser sal é fazer a diferença onde quer que estejamos, vivendo com integridade, demonstrando compaixão e compartilhando a verdade do Evangelho com amor. Não fomos chamados para nos misturarmos com o mundo a ponto de perdermos nossa essência, mas para sermos um elemento de transformação no ambiente ao nosso redor. Jesus adverte que o sal que perde o seu sabor não serve para mais nada, senão para ser descartado. Por isso precisamos viver com uma fé autêntica, buscando constantemente em Deus a renovação do nosso propósito, para que possamos revelar o sabor de Cristo em tudo o que fazemos. E parte de ser sal é buscar a justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus declara: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele valoriza profundamente aqueles que anseiam por um mundo mais justo e que se esforçam para viver de forma reta diante de Deus e dos homens. A justiça do reino de Deus não é apenas uma questão legal ou moral. Ela é, acima de tudo, espiritual. É viver com integridade, compaixão e uma fidelidade inabalável à vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é desejar ardentemente que a verdade e a retidão de Deus reinem em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade. E a promessa para aqueles que têm essa fome santa é a saciedade. Deus promete satisfazer esse desejo profundo. Quando buscamos a justiça dele, nosso próprio caráter é transformado.
e Ele nos usa como instrumentos de mudança e de cura, onde há dor, desigualdade e injustiça. Para manter essa postura, precisamos de vigilância. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele nos ensina que a vida espiritual exige atenção constante e disciplina. Vigiar é estar atento ao nosso próprio coração, às nossas atitudes, às armadilhas sutis do pecado e às inúmeras distrações que o mundo nos oferece. Orar é manter uma comunhão ininterrupta com Deus, buscando nele a força e a direção para cada dia. A vigilância nos protege e a oração nos sustenta. Quando negligenciamos uma dessas duas práticas, nos tornamos vulneráveis aos ataques espirituais. Jesus ensinou isso aos seus discípulos no jardim do Getsêmani, em um momento de intensa batalha espiritual, mostrando que até mesmo os mais próximos dele precisavam desse cuidado. Ele nos convida a sermos sensíveis à voz do Espírito e a permanecermos firmes contra as tentações. Quem vigia e ora vive desperto, fortalecido e em perfeita sintonia com os céus, pronto para resistir ao mal e para cumprir a vontade do Pai. E essa vida de oração nos faz ver os outros como Deus os vê. Jesus nos deu o exemplo, pois ele tocava leprosos, acolhia pecadores e valorizava os rejeitados. Em uma época em que tantos eram excluídos pela aparência, pela condição social ou pelo pecado, Jesus ensinou com sua vida que cada ser humano tem um valor inestimável. Ele via além das falhas e das aparências. Ele enxergava o coração sedento de cada pessoa. Ele tocou nos intocáveis, conversou com os samaritanos desprezados, defendeu mulheres adúlteras da fúria da multidão e chamou publicanos corruptos para serem seus discípulos. Ele nos ensina que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do amor redentor de Deus. Reconhecer o valor do outro é um mandato para nós. Significa tratar cada pessoa com dignidade, ouvir com empatia e agir com uma compaixão que cura. Somos chamados a ver como Jesus vê, com olhos de misericórdia e graça. Quando valorizamos cada pessoa que cruza o nosso caminho, nos tornamos agentes de cura em um mundo ferido e revelamos o caráter de um Cristo que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E essa jornada se torna mais leve quando confiamos na providência. Em Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus nos assegura: o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele nos lembra que Deus, nosso Pai, conhece cada uma de nossas necessidades antes mesmo que uma palavra saia de nossos lábios. Ele é um Pai amoroso, atento a cada detalhe da nossa vida. Confiar na providência divina é aprender a descansar no cuidado diário do Senhor, mesmo quando os recursos parecem escassos ou o futuro incerto. É saber, no fundo da alma, que Ele não falha e sempre provê o necessário no tempo certo. A ansiedade perde sua força quando reconhecemos que não estamos sozinhos nem desamparados nesta jornada. Se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios com glória, quanto mais Ele cuidará de nós, que valemos muito mais. Viver com essa confiança é caminhar em paz, crendo que o céu está envolvido em cada passo que damos. E em um mundo cheio de conflitos, somos chamados a ser pacificadores. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele valoriza imensamente aqueles que não apenas evitam conflitos, mas que ativamente promovem a reconciliação onde há divisão. Ser um pacificador é carregar o espírito do reino, ter um coração manso, paciente e sempre disposto a ouvir. O pacificador não alimenta fofocas, não guarda ressentimentos, nem se inflama em discussões inúteis. Pelo contrário, ele lança sementes de perdão, de compreensão e de amor. Ele age como uma ponte, não apenas entre pessoas, mas também entre a humanidade e Deus. Quando escolhemos o caminho da paz, mesmo diante de ofensas, revelamos ao mundo que somos verdadeiros filhos do Pai Celestial. A paz que vem de Deus não é a ausência de lutas, mas a presença dele em meio a elas,
nos dando a graça para sermos instrumentos de sua reconciliação. Que essa mensagem continue a transformar seu coração, e se você deseja se aprofundar ainda mais na jornada da fé e descobrir o poder de uma vida de oração e intimidade com Deus, eu te convido a se inscrever aqui no canal Conexão Divina, onde juntos exploramos as verdades que libertam e fortalecem a alma. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando o que você sentiu ou aprendeu com esta reflexão. Sua jornada nos inspira. E se estas palavras tocaram você, não as guarde. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e de vida hoje. Vamos juntos ser canais do amor de Deus.